Vamos lá, Fortaleza, Bahia, mundão desse Brasil. Vamos falar sobre recolhimento das contribuições previdenciárias fora do prazo. Vimos, então, quais seriam os prazos de recolhimento das contribuições previdenciárias. Ultrapassado o prazo legal, aquela pessoa responsável pelo recolhimento, aqueles valores, vão estar sujeitos aos acréscimos legais. Bem, acréscimos legais, quais seriam? Multa e juros de mora. Então, veja, que aquele valor que não foi pago no prazo correto, vai então ser acrescido de juros e multa de mora. Então, os acréscimos legais são multa de mora, atraso, né? Então, vai ter multa de mora e juros. Sim, quando é que começa a contar a multa? Em que percentual? E quando começa a contar o juro? Bem, a multa, ela já começa a incidir a partir do primeiro dia após o vencimento. Exemplo, a empresa tinha que pagar até o dia 20 do mês seguinte. Então, do mês anterior até o dia 20 do mês seguinte. Não pagou. A partir do dia 21, meu caro, já está correndo multa de mora de 0,33% ao dia. Sim. Então, sobre a contribuição, já vem a multa de mora. Só que essa multa de mora, ela vai correndo, sendo aplicada, só que a lei fala assim, olha, para aí. Quando ela chegar a 20% do total do valor da contribuição, aí limita. Então, eu não posso ter multa demora, tá? Multa demora acima de 20% do valor. Então, 0,33 ao dia. Vai embora, vai embora. Aí você vai aplicando. Chegou a 20%, agora ela não corre mais. Limitado a 20% do valor da contribuição. Já os juros, não. Os juros, eles começam a incidir, a serem aplicados, somente no mês seguinte ao vencimento. Olha que interessante. Se eu tenho que pagar como contribuinte individual até o dia 15 do mês, a partir do dia 16, eu já estou incorrendo em multa de mora. Mas não estou incorrendo em juros. Por quê? Porque os juros só vão começar a ser aplicados a partir do mês seguinte, tá? A partir do mês seguinte. Então, veja só, se ele tem que pagar até o dia 15, por exemplo, de março, se ele efetuar o pagamento no dia 30 de março daquele mesmo mês, ele vai pagar com incidência de multa de mora. Mas tem juros aí que não. Por quê? Porque o pagamento ocorreu no mesmo mês do vencimento. Tá? Agora, se ele deixa para pagar dia 1º de abril, já tem juros. Por quê? Porque ele já incide a partir do mês seguinte ao do vencimento. Então, às vezes, quando eu esquecia de pagar, né, eu já falava, não adianta, vou ter que pagar até o final do mês, porque senão, além da multa, eu vou ter juros. Tá? Além da multa, eu tenho juros. Então, a multa a partir do dia seguinte ao do vencimento. Juros a partir do mês seguinte ao do vencimento. Isso quer dizer que, se o pagamento, ainda que fora do prazo legal, ocorrer naquele mesmo mês do vencimento, só tem a incidência de multa de mora e não juros de mora.
Isso vale até para a sua vida, né? Bem, e aí como que vão ser os juros? Olha, Selic, taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do vencimento. E no mês do vencimento, 1%. Professora, no decreto não está assim. Esquece. O correto é o que eu estou falando, porque é a lei de acréscimos legais dos tributos federais. Então, Selic, e no mês do pagamento, não aplico Selic, aplico 1%. Vamos lá. Voltar ao caso desse contribuinte individual que tinha que pagar até o dia 15 de março, né? Olha, se ele pagar até o dia 30, eu vou ter multa. Multa de 0,33% ao dia. Tá? Se ele pagar em abril daquele ano, ele vai ter o quê? Multa mais juros de mora. Como ele pagou no primeiro mês de juros, qual vai ser o juro? 1%, que é o mês do pagamento. Tá? Mas se ele, professora, em abril, ele não conseguir, aí ele vai pagar lá em novembro aquela competência, aquele vencimento de março. Ora, vai incidir multa e juros. Como? Começa a incidir em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, Selic. Tá? Então, até outubro, Selic. E ele vai pagar no mês de novembro. Ele vai pagar novembro, eu vou aplicar juros de 1%. Tá certo? Então, o que eu vou guardar? Eu vou guardar o quê? Que as contribuições previdenciárias recolhidas, pagas, fora do prazo legal, fora do que impõe a lei, né? Tem acréscimo legal, que são a multa de mora e os juros de mora. A multa, incidente a partir do dia seguinte do vencimento, ilimitado a 20%. Os juros, tem limite não. Incidente a partir do mês seguinte ao do vencimento, com taxa Selic. No mês do pagamento, aplica o percentual de 1%. Tá? Então, 1%. Ponto. É o que eu preciso saber. É o que tem o seu edital, recolhimento fora do prazo. Certo?